Olá, pessoinhas do Paideia em quarentena, com uma fome insaciável de aprender matemática que eu tenho certeza. Como vocês estão? Aqui quem fala novamente é a Larissa. E hoje eu tenho uma dica muito grande para vocês que ajuda bastante a gente na hora da prova e que às vezes a gente não se lembra de estudar ou de revisar durante os nossos estudos para o Enem e vestibulares. E eu digo isso por mim mesma. Muitas vezes eu olhei assim, nossa, mas essa matéria eu sei. Mas aí depois, quando eu ia fazer alguma questão, eu me deparava com várias dúvidas em relação a isso. Então eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre MMC e MDC. Ok, é uma coisa simples, mas como eu disse antes para vocês, nunca subestime o básico da matemática. Nunca subestime aquilo que você aprendeu no seu ensino fundamental e que às vezes você acha que você está com esse conhecimento firmado na sua mente, mas não está. Acontece essas vezes, então eu estou aqui para ajudar você. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, eu estou totalmente a acesso. Vocês podem me mandar mensagem, vocês podem comentar aqui embaixo no vídeo, no YouTube, vocês podem comentar no Classroom, vocês podem me chamar nas redes sociais, que eu estou sempre à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. MMC e MDC. Pode ser também que às vezes você nem saiba do que eu estou falando. Afinal de contas, o que é MMC, o que é MDC, Larissa? Eu nunca nem vi na minha vida e nunca nem lembro de ter visto isso no meu ensino fundamental. Não tenho ideia do que você está falando. Não se preocupe, novamente, eu estou aqui para te ajudar. Olha, primeiro eu vou começar pelo MMC, depois eu vou para o MDC. Eu vou explicar para vocês a definição de cada um deles, como que eu faço para calcular cada um deles e no final eu vou fazer uma diferenciação entre os dois na hora de aplicar em questões. Como que eu sei se eu devo usar MMC, como que eu sei se eu devo usar MDC. Então, bora lá. Eu vou começar com MMC. O que é MMC? Olha, que eu escrevi. A sigla MMC significa mínimo múltiplo comum. Ao compreender o que cada uma dessas palavras significam separadamente, podemos entender o significado delas juntas. Então, se a gente separa mínimo, múltiplo e comum, a gente pega essas palavras e entende cada uma dessas palavras separadamente e a gente vai entender elas juntas. Múltiplo. Bora começar com o múltiplo. Múltiplos são aqueles números que resultam da multiplicação de um número pelos números naturais não nulos. Tá, entendi nada, Larissa. O que você tá falando aí? Olha, você lembra da tabuada? A tabuada, ela te mostra vários múltiplos dos números. Por exemplo, se você pega a tabuada do 3. A tabuada do 3, você vai conseguir 10 dos múltiplos. Quando você olha, tipo, vamos pegar aqui. A tabuada convencional, geralmente a gente multiplica do 1 até o 10, não é? Tipo assim, a gente pega 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, até 3 vezes 10. Lá a gente vai conseguir 10 múltiplos de 3, certo? Igual eu consegui aqui, coloquei aqui no nosso slide que exemplos de múltiplos são encontrados na tabuada de multiplicação. Por exemplo, os números 3, 6, 9 e 12 são múltiplos de 3, pois decorrem da multiplicação de 3 por 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Então, se eu pego 3 vezes 1, é 3. 3 vezes 2, 6. Se eu pego 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Isso quer dizer quais que são os múltiplos nessa história aqui? É o 3, o 6, o 9 e o 12. Eles são múltiplos de 3. Porque eu peguei o 3 e multipliquei por números naturais não nulos, isto é, eu multipliquei por números naturais que não são zero, eu não posso multiplicar por zero e conseguir um múltiplo desse número, não. A gente esquece do zero nesse caso. Então, como eu falei aqui, na tabuada a gente tem múltiplos, certo? Se a gente pega do 6, se a gente pega do 7, sempre que a gente multiplica um número
pelos números naturais, a gente adquire os múltiplos desse número primeiro, certo? Lembrando que a gente não pode pegar o zero. Mas eu coloquei uma nota aqui que lembre-se que os múltiplos de um número são infinitos. O que isso quer dizer? Não é só limitado à tabuada. Porque, como eu falei antes, a tabuada convencional que a gente tem, que a gente aprende no nosso ensino fundamental, é da gente multiplicar do 1 até o 10. Só que, se eu pego 3 vezes 11, 3 vezes 12, 3 vezes 13, 3 vezes 100, 3 vezes números super grandes, a gente ainda vai adquirir os múltiplos de 3. Então, quer dizer que o 3 ele tem infinitos múltiplos, assim como qualquer outro número tem infinitos múltiplos, certo? A próxima palavra é comum. Comum, a gente sabe, é o conceito normal mesmo que a gente usa no nosso dia a dia. É quando o mesmo número é múltiplo dos números envolvidos. Então, o que isso quer dizer? Que se eu pego o 3 e o 2, eles podem ter ao mesmo tempo um múltiplo igual. Então, se eu pego 6, o número 6, ele é múltiplo ao mesmo tempo do 2 e ao mesmo tempo do 3. Porque se eu pego 3 e multiplico por 2, eu consigo 6. Se eu multiplico o 2 e multiplico por 3, eu consigo 6 também. Isso quer dizer que o 6 ele é múltiplo de ambos os números. Eles têm um múltiplo em comum, certo? Só que tem um detalhe no MMC, que não pode ser simplesmente o múltiplo comum, ele tem que ser o mínimo múltiplo comum. E o que isso quer dizer? O mínimo é o menor múltiplo entre todos os encontrados. Então, eu preciso que esse múltiplo ele seja comum entre os números que eu tenho, mas ao mesmo tempo tem que ser o menor múltiplo comum entre eles, certo? Então, eu vou olhar todos os múltiplos que eles têm em comum e vou pegar o menor que tem entre eles. Existem várias formas de calcular isso, só que aqui eu vou mostrar duas para vocês, que são as mais usadas. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui mais. Logo, o MMC é o menor múltiplo que 2 ou mais números têm ao mesmo tempo. Isso quer dizer que o MMC ele pode ser calculado entre dois números, mas ele pode ser calculado também entre 3, 4 ou mais números, certo? Lembre-se que o MMC é usado na adição ou subtração de frações. Mais para frente a gente vai ver isso sobre frações, operações de frações. E nesse caso a gente precisa usar o MMC para igualar o denominador das frações e poder fazer a operação. Mas mais para frente vocês vão entender melhor isso. Por enquanto a gente vai entender simplesmente como que calcula esse MMC e como que aplica ele diretamente nas questões. Vou mostrar para vocês. Como calcular o MMC? A primeira forma é o seguinte: você vai pegar os números que você tem e você vai encontrar os múltiplos de cada um isoladamente. No caso aqui do slide, eu coloquei o 2 e o 3, como eu falei anteriormente. Aí eu peguei o 2 e encontrei os múltiplos que ele tem, os primeiros múltiplos que ele tem. Então, eu multipliquei 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, e assim vai. Então, esses aqui são os múltiplos de 2, certo? Quantos múltiplos de 2 existem? Infinitos. Esse reticências aqui significa que a gente tem infinitos múltiplos de 2, mas aqui eu coloquei só alguns. Aí depois a gente calcula os múltiplos de 3, igual a tabuada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9, e assim vai. O 3 também tem infinitos múltiplos, certo? Só que o que a gente está querendo calcular aqui? O mínimo múltiplo comum, certo? Eles vão ter, provavelmente, vários múltiplos comuns, só que a gente quer o menor deles. Aqui eu coloquei, nós já encontramos alguns múltiplos, agora precisamos encontrar os múltiplos comuns entre 2 e 3. Se nós observarmos, o primeiro múltiplo comum é o 6, como eu já disse anteriormente, foi o exemplo que eu disse anteriormente.
Depois nós teremos o 12. O próximo é 18. Porque olha aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui para vocês. Se eu pegar aqui, ó, 2. 2 é um múltiplo de 2, mas ele não é um múltiplo de 3. Nem o 4. O 6, ele já é um que eles têm em comum. Tá vendo? 6 aqui, 6 nos dois múltiplos. Que mais pra frente? A gente tem o 12 se repete em ambos os números. No exemplo aqui, a gente também tem o 18. Claro que mais pra frente, como eu disse anteriormente, haverão muitos mais múltiplos, mas esse aqui, dentro desse exemplo, a gente conseguiu 3 múltiplos comuns, certo? Podemos perceber que de 6 em 6 números nós temos um múltiplo comum. Isso vai ser importante para a gente lidar com algumas questões, da gente perceber de quanto em quantos números a gente vai encontrar múltiplos comuns entre 2 ou mais números. Isso vai ser, às vezes, até o resultado de alguma questão. A gente tem que prestar atenção nesses mínimos detalhes. Como nós queremos descobrir um mínimo múltiplo comum, o menor entre eles é o 6. Então, aqui, quando eu pego aqui, desses 3 destaques aqui de múltiplos em comum, o menor entre eles é o 6. Isso quer dizer que o MMC entre o 2 e 3 é 6, como está escrito aqui embaixo. Certo? Só que existe uma segunda forma. Essa primeira forma, ela é boa para você entender o conceito de MMC. Porque se você vai separar isoladamente os múltiplos de cada um e depois vai procurar qual que é o mínimo entre eles que é comum. Só que existe uma outra forma que ela é uma forma que ela é mais rápida e ela é mais aplicável. A gente consegue fazer as questões com maior rapidez, certo? Essa segunda forma, a gente usa uma espécie de fatoração. O que é fatoração? A gente vai pegar um número e vai buscar os fatores dele. Você lembra o que é fator? Quando eu falei sobre multiplicação, a gente tem que lembrar que os elementos de uma multiplicação são os fatores. E quando você pega um número, por exemplo, deixa eu pegar o número 16. E eu quero fatorar o 16, eu vou fazer assim. Eu vou colocar o 16, vou colocar essa barra e vou dividir em os fatores que formam esse número 16. Quais são os números que eu multiplico eles para chegar até o número 16? A regra da fatoração é você começar com os números primos e os menores números primos possíveis. Nesse caso aqui, a gente tem que ir por tentativa. A gente não pode começar com 1, porque 1 não é um número primo, lembra disso? Então, a gente pode olhar o 2. O 2 é 16 dividido por 2 é possível? Sim. Então, a gente coloca o 2 aqui. 16 dividido por 2, 8. Aí a gente continua a divisão. A gente está fazendo divisões aqui para conseguir chegar aos fatores do número 16. Agora 8. 8 dividido por 2, sim, eu consigo uma resposta exata. Eu consigo o número 4. Dividir por 2 novamente, número 4. Continua a minha fatoração. 4 dividido por 2 também é possível fazer. Eu consigo um resultado exato. E eu consigo o número 2. Certo? Vou continuar a minha fatoração. 2 dividido por 2 também é possível, então eu divido. 2 dividido por 2 é 1. Quase não coube aqui, mas a gente chegou aos fatores do número 16. Os fatores do número 16 nessa fatoração vai ser o 2, 2, 2. Nossa, esse 2 ficou horrível, mas bora lá. 2. Que mais pra frente a gente vai entender em potências que a gente pode escrever assim, 2 elevado à quarta. Então, a gente fez a fatoração do número 16, que a gente fez divisões para chegar aos fatores do número 16. No caso do MMC, a gente vai fazer uma espécie de fatoração. Só que a questão é que a gente vai fazer de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo da gente calcular o MMC entre 30 e 36.
certo? Então, eu vou fazendo a divisão. Só que existe um detalhe aqui. Quando eu pego esses dois números e tento tirar o MMC deles, fazendo essa espécie de fatoração, eu não preciso que esses dois números sejam divisíveis por esse número aqui do lado, que eu estou apontando, ao mesmo tempo. Eu só preciso que eles dividam de alguma forma. Tá, Larissa, eu não entendi ainda. Então, bora direto pro exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho o número 30 e eu tenho o número 36. Quero tirar o MMC deles. Eu vou começar pelo número primo 2, que é o menor número, e eu consigo dividir pelo menos um dos números aqui por 2. Nesse caso, eu consigo dividir os dois por 2, isso é bom. 30 dividido por 2, 15. 36 dividido por 2, 18. Tá, aí eu vou continuar a minha divisão. Vou colocar 2 aqui de novo, porque o 2 consegue dividir pelo menos um dos números. Qual deles? O 18. O 18 dividido por 2 tem um resultado exato. O 15 já não divide por 2 com um resultado exato. Então, eu vou colocar o 15 aqui de novo, igual eu coloquei aqui. Eu escrevi em cima, né? Eu vou escrever o 15 de novo lá, já que eu não consegui dividir ele por 2. Mas o 18 eu consegui dividir. Eu dividi o 18 por 2 e eu consegui o 9, certo? Então, o 15 continuou aqui. Eu escrevi ele de novo na parte de baixo. E o 18 virou 9 porque eu dividi ele por 2. Nesse caso aqui, já não dá mais para eu dividir por 2, porque nem o 15 divide por 2, nem o 9 divide por 2. Então, eu vou procurar um próximo número primo que consiga dividir pelo menos um dos dois números. E esse número que eu consegui foi o 3, por tentativa. O 3, por um acaso, divide os dois números ao mesmo tempo. Então, eu consigo dividir 15 por 3, 5. 9 por 3, 3. Certo? Na próxima etapa, eu vou usar o 3 de novo, porque ele consegue dividir o 3 aqui nesse caso. E 3 dividido por 3 é 1. O 5 vai ser a mesma coisa que aconteceu com o 15 anteriormente. Eu não consigo dividir 5 por 3 e conseguir um resultado exato. Então, eu vou repetir esse 5 aqui embaixo, até que eu consiga transformar ele em 1. Nesse caso aqui, eu já consegui que esse fator aqui, que o 36, se transformasse em 1. Mas aqui ficou 5 ainda. Então, eu divido por 5 e ambos ficaram 1 aqui. A questão da fatoração é que você precisa que esse número chegue até o número 1 através da divisão, certo? Eu não sei se eu disse anteriormente, mas esse é o objetivo da nossa fatoração. Tá, Larissa, eu fiz isso tudo, mas para que eu fiz isso? Como eu disse antes, a gente estava querendo calcular o MMC. O que a gente faz depois disso? Todos esses números aqui que ficaram desse lado direito são os fatores que eu usei para multiplicar e eu pude chegar a esses dois números, certo? O que eu vou fazer com esses fatores? Eu vou multiplicar todos eles, igual eu fiz aqui embaixo. 2 vezes 2, vezes o 3, vezes o 3, vezes o 5. Multipliquei todos eles e eu cheguei ao número 180. O que é esse 180 nesse caso? O 180, ele é o MMC entre o 30 e o 36. Então, é assim que faz esse cálculo. Você faz essa espécie de fatoração entre os números e você consegue chegar ao MMC deles, certo? Nesse caso, eu coloquei essa notinha aqui para vocês. Comece a divisão por números primos. Não se esqueçam que é os números primos e você nunca pode começar por 1, porque 1 não é um número primo. Veja que o número usado para a divisão não precisa dividir os dois números simultaneamente, igual eu fiz aqui, no caso do 15. O 2 não dividiu 15, mas ele dividiu 18, então eu posso colocar ele aqui, contanto que ele seja o menor número primo que eu encontre, certo? Aí eu coloquei o 3 e o 2 que eu usei como exemplo da forma anterior, lembra? Como que a gente faria nessa forma aqui? Eu coloco o 3 e o 2 e pego o menor número primo que eu encontrar. O menor número primo que eu encontro é o 2. O 2 divide um dos dois números? Sim, divide 2.
Então, eu pego 2 dividido por 2, 1. O 3, ele vai repetir aqui embaixo, porque ele não divide por 2 e dá um número exato. O 2 eu já transformei em 1, agora eu preciso transformar o 3 em 1. Então, eu pego, divido por 3 mesmo, e eu consigo o 1 aqui que eu tanto queria. E o que eu faço para pegar o MMC? Eu multiplico esses dois números aqui que eu consegui do lado direito, que são os fatores, no caso. Aí eu multiplico os dois e consigo o MMC. O MMC entre o 2 e o 3 é o 6. Certo? Eu coloquei um asterístico aqui embaixo em relação a esse exemplo aqui. Repare que 180 é o menor múltiplo comum entre o 30 e o 36, mas a cada 180 números nós teremos outros múltiplos comuns. Então, se você somar 180 mais 180, você vai conseguir 360. Isso quer dizer que o próximo múltiplo comum entre 30 e 36 é o 360. O primeiro é 180, depois vem o 360. Aí você soma 180 no 360, você consegue o terceiro número. E assim vai. Como eu disse anteriormente para vocês, ter essa noção de em quantos números você consegue os múltiplos comuns vai te ajudar a resolver questões. Prestem bem atenção a isso. Eu coloquei aqui exemplos de aplicação direta do MMC em uma questão. Isso quer dizer que eu só vou simplesmente calcular o MMC e vou conseguir o resultado dessa questão. Isso quer dizer que eu não preciso fazer mais nada. Isso é uma aplicação direta do MMC. Eu coloquei o primeiro exemplo aqui. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção das 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? O que ele quis dizer com essa questão? No dia 2 de dezembro, as 3 máquinas receberam manutenção. Ele quer saber quando que as 3 máquinas vão receber a manutenção novamente juntas. Lembre desse detalhe que ele colocou assim: após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia, juntas, certo? O que a gente faz aqui? Ele te deu de quanto em quanto tempo cada máquina recebe manutenção. No caso da A é 3 dias, da B é 4 dias, da C é 6 dias. O que a gente faz? A gente tira o mínimo múltiplo comum entre o número 3, o 4 e o 6. Como eu te falei anteriormente, a gente consegue tirar o MMC entre mais de 2 números. Nesse caso aqui, a gente tem 3 números para tirar o MMC. Então, eu começo daquela forma que eu expliquei para vocês. O 3, o 4 e o 6. Aí eu coloco a barra para descobrir os fatores. Vou começar por tentativa usando 2. O 2 consegue dividir alguns números aqui? Consegue. Então, eu coloco 2 aqui. O 3 eu vou repetir, não consigo ele dividir por 2. O 4 eu consigo, 4 dividido por 2, 2. O 6 eu posso dividir também, 6 dividido por 2, 3. Tá, nesse caso eu ainda posso usar o 2, vamos continuar com o 2. O 3 repete aqui de novo, o 2 aqui transformou em 1, porque 2 dividido por 2 é 1. E o 3 aqui vai repetir também novamente. Tá, o próximo número não pode ser 2 de novo, porque o 2 não divide nenhum dos números aqui. Então, eu vou usar o 3. O 3 divide todos os 3 que nós temos aqui. E no final, a gente consegue chegar todos a 1, certo? Agora, para calcular o MMC, eu vou multiplicar os números que estão do lado direito da barra aqui. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer que o MMC entre esses 3 números é 12, certo? Só que o que eu vou fazer?
Lembra daquilo que eu falei sobre a gente ter a noção de quantos em quantos números eu vou conseguir encontrar múltiplos comuns entre os números? Pois é o que eu tô falando aqui de novo. Número 12, ele é um múltiplo comum. No caso, ele é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Mas, ao mesmo tempo, a gente descobre que de 12 em 12 números, nós conseguiríamos encontrar múltiplos comuns entre esses três números dados aqui, o 3, o 4 e o 6. Isso quer dizer, no dia 2 de dezembro, a gente fez uma manutenção das três máquinas juntos. Isso quer dizer que apenas 12 dias depois, a gente vai ter essa manutenção de todas as máquinas juntas novamente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar nesse 2 de dezembro aqui, mais... Opa, deixa eu... Gente, eu sou um desastre em escrever no mousepad, porque eu uso o mousepad do meu notebook para escrever para vocês. Aí sai só a bagaceira, né? Mas eu acredito que seja legível. Então eu pego 2 de dezembro e somo 12 dias. Nesse caso, eu vou chegar ao dia 14 de dezembro. Certo? Então o resultado da questão é 14 de dezembro. No dia 2 de dezembro, eles tiveram a manutenção juntos. O próximo dia que eles terão a manutenção juntos é no dia 14 de dezembro, certo? Nessa outra questão aqui, a gente tem um exemplo usando remédios. Vamos lá, no esse segundo exemplo. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. O remédio A deve ser tomado de 2 em 2 horas, o remédio B de 3 em 3 horas e o remédio C de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário que ocorrerá a ingestão simultânea dos mesmos? Isto é, às 8 horas da manhã ele tomou os 3 remédios, todos juntos. Qual que é o próximo horário que ele vai tomar todos esses 3 remédios juntos novamente? Então, o que eu faço? MMC mais uma vez. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou pegar a escala do remédio A, a escala do remédio B e a escala do remédio C e vou fazer o MMC. Então, eu vou pegar o 2, o 3 e o 6 e vou tirar o MMC entre esses números. Agora, eu vou fazer mais rápido, já que a gente já aprendeu. Então, eu vou colocar aqui 2, vai 1, vai repetir o 3, o 6 vai se tornar 3. Aí eu posso usar o 3 aqui novamente. Todos se tornaram 1. Vou multiplicar o MMC, multiplicando os dois fatores. E eu consigo o número 6. 6 é o MMC entre esses dois números. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 8 horas da manhã. Opa! Foi ruim aqui. Vou pegar esses 8 horas da manhã e vou somar 6. 8 mais 6, se eu não me engano, é 14. Isso quer dizer que o próximo horário em que ele tomará os 3 remédios juntos, simultaneamente, vai ser às 14 horas da tarde, no caso. Mas isso não quer dizer que ele não tomou os remédios anteriormente. Coloque isso em mente de que ele tomou o remédio A de novo, depois das 8 horas, ele tomou o remédio A. Ele tomou o remédio B, ele também tomou o remédio C. Só que a questão é que ele não tomou os 3 remédios juntos durante esse meio tempo. Ele só tomou às 8 horas, depois às 14. Qual que vai ser o próximo horário que ele vai tomar novamente
esses 3 remédios juntos, é só somar os 6 nesse 14 horas. 14 mais 6 às 20 horas. No caso, às 8 horas da noite, que é como a gente usa, né? Às 20 horas, ele vai tomar de novo esses remédios todos juntos. Certo? Espero que tenham entendido como se faz essa questão. Aqui eu coloquei uma questão do Enem, que a gente pode usar a MMC. Lembre-se que a maioria das questões do Enem, elas têm várias formas de fazer. Essa mesma aqui, existe uma forma de fazer ela usando progressão aritmética. Só que a progressão aritmética, às vezes, ela pode ser um pouco mais complexa, ou às vezes a gente não lembra da fórmula que a gente usa para resolver a questão. E essa questão aqui tem como a gente fazer ela por MMC. Eu não vou fazer ela, mas eu coloquei ela na lista de exercícios para vocês. Eu quero que vocês tentem. E eu quero que, se vocês tiverem dúvida, podem sim me chamar, que aí eu resolvo para vocês. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo resolvendo essa questão. Mas eu realmente preciso que vocês se pronunciem. Preciso que vocês peçam esse vídeo para mim. Se quiser responder, coloca lá nos comentários do YouTube. Larissa, faz essa questão do Enem pra gente, faz um vídeo resolvendo essa questão, porque eu tive dúvida. Aí eu faço para vocês, mas eu preciso realmente desse feedback de vocês, certo? Agora a gente vai para o MMDC. O MMDC, ele é um pouco diferente. A sigla do Desculpa! A sigla MDC significa máximo divisor comum. Seguindo a lógica do MMC lá, a gente vai dividir as 3 palavras e descobrir o que a gente tem. Divisor é aquele que divide um número e obtém um resultado exato. O 1 é o primeiro divisor de todos os números, e o último divisor de um número é ele próprio. Vou pegar um número pequeno aqui para servir de exemplo. O número 6, ele tem o 1 de divisor, ele tem o 2 de divisor, ele tem o 3 e o 6. Ele tem 4 divisores. Por quê? Porque eu consigo dividir o 6 por 1 e consigo um número exato. Eu consigo dividir o 6 por 2 e consigo um número exato. Eu consigo dividir o 6 por 3 e consigo um número exato. E eu consigo dividir o 6 por 6 e conseguir um número exato. A gente já falou sobre divisor nas aulas anteriores. Então, se tiverem dúvida, é só buscar lá nas aulas anteriores. A próxima palavra é comum. Mesmo significado no nosso dia a dia. É quando o mesmo número divide os números envolvidos. Então, eu vou ter divisores em comum dos números envolvidos na questão. E máximo é o maior número encontrado. No caso do MMC, a gente precisava do mínimo, agora a gente vai precisar do máximo. No MMC, a gente precisava do múltiplo, agora a gente vai precisar do divisor. A única coisa em comum entre os dois é que a palavra comum é usada, então. Mas eles são muito diferentes. A gente tem que prestar atenção para não se confundir. Na verdade, eles são muito diferentes. Logo, o MDC é o maior divisor que 2 ou mais números têm em comum. Vamos colocar isso em exemplos para a gente poder entender melhor. Como calcular o MDC? Para calcular o MDC, a princípio faremos o mesmo processo do MMC. A gente vai fazer aquela espécie de fatoração entre os números. Veja o processo de obtenção do MDC entre 12 e 18. Aqui, 12 e 18. Eu fiz aquela fatoração marota igual a gente fez lá no MMC. Só que a diferença do MDC é que a gente vai pegar os números e multiplicar eles somente os números que conseguem dividir os dois números simultaneamente, certo? Nesse caso aqui, eu pego o 12 e o 18, vou conseguir eles dividir por 2, certo? Dividir os dois por 2. Aqui ficou 6 e 9. Aí eu vou dividir por 2 novamente, só que o 9 não divide por 2, eu vou continuar com o 9 lá embaixo. Lembra que isso acontece? Isso quer dizer que eu não vou usar esse 2 aqui para multiplicar, ele conseguiu dividir só um dos números. Esse aqui eu vou usar, ele dividiu os dois. Nesse caso aqui, não dá para mais dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. Então, eu consigo
que esse número aqui, ele divida os dois números ao mesmo tempo, certo? O 3 dividido por 3, o 9 dividido por 3. Aí eu uso ele também. No próximo, eu já transformei esse 3 em 1. Aí esse 9 se transformou em 3. Aí eu vou usar o 3 de novo. Vou dividir o 3 por 3 e vira 1. Só que nesse caso aqui, eu não tô dividindo 1 por 3. Não tem como fazer isso. Eu preciso que ele fique 1. Eu não quero dividir ele mais do que precisa. Então, eu também não vou usar esse 3 aqui. Eu coloquei aqui do lado. Atente para o fato de que, nesse caso, consideramos apenas os números que dividem o 12 e o 18 simultaneamente, certo? Então, eu vou pegar os fatores aqui, o 2 e o 3, multiplico eles e consigo 6. Nesse caso aqui é o MMC? Não, ele é o MDC. Certo? É o máximo divisor comum entre esses dois números, certo? Eu coloquei exemplos aqui também pra gente fazer e mais pra frente a gente vai entender qual que é a diferença. Qual questão que eu uso MMC e qual questão que eu uso MDC. Já olhando os exemplos aqui, a gente vai entender como que isso acontece. Aqui eu coloquei questões para vocês de aplicações diretas do MDC. Exemplo 1. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Tá, então ele tem duas peças. Ele tem a fábrica de retalhos. Todos os retalhos nessa fábrica, elas têm o mesmo comprimento. Só que ele fez o corte de todo o tecido que ele tinha, um extenso tecido que ele tinha. Só que aí, no final, sobrou duas peças restantes. Uma de 156 centímetros e uma de 234. Ele precisa que essas duas peças restantes sejam cortadas em partes de mesmo tamanho. Partes iguais e de maior comprimento possível. Isso quer dizer o quê? Eu estou dividindo a coisa e eu preciso do maior número que divide essa coisa em partes iguais. Isso quer dizer, eu vou usar MDC, é o maior divisor comum entre esses dois números aqui. Nesse caso aqui, ele perguntou como que ele poderá resolver essa situação. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse 156 e a gente vai pegar o 234 e a gente vai... Nossa, mas socorro, né? O 234 e a gente vai tirar o MDC entre eles. Igual a gente fez na forma anterior lá. A gente vai tentando por 2, por 3 e assim vai. Como esses números aqui são muito grandes, eu não vou fazer aqui para vocês, porque senão vai tomar muito tempo do vídeo. E assim vai. Pessoal, eu fiz esse corte para eu poder fazer a faturação e, como eu falei antes, o vídeo não ficar muito grande. Eu fiz essa faturação. Como vocês podem ver aqui, o resultado no MDC que a gente conseguiu foi 78. Então, o que você descobre aqui que o resultado, que você vai conseguir dividir esses panos em pedaços de 78 centímetros.
certo? Como ele poderá resolver essa situação? Ele vai dividir, vai pegar esses panos, vai juntar todos eles, o de 156 e o de 234, e eu vou dividir eles entre pedaços de 78 centímetros. Daí eu vou conseguir peças de mesmo tamanho com o maior comprimento possível. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me falar. Pessoal, nesse segundo exemplo aqui, eu vou usar ele para mostrar para vocês um macetinho para encontrar mais rápido esse MDC. Eu vou poder calcular ele mais rápido. Mas é um macete, lembre-se que a maneira realmente correta de fazer é essa que eu usei no outro exemplo. Nesse próximo exemplo, é simplesmente um macete que a gente faz para encurtar os cálculos. Bora lá, bora ler a questão. Uma empresa de logística é composta de 3 áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários, com o maior número possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe, e o número possível de equipes. Tá, primeiro a gente vai entender o que esse enunciado nos quis dizer. A gente tem uma empresa. Nessa empresa tem 3 áreas. E cada área dessas tem números diferentes de funcionários. Na área administrativa tem 30 funcionários, na operacional 48 e a de vendedores tem 36 pessoas. No final do ano eles vão fazer uma festa, um rolezão, vai juntar todo mundo. Só que a gente precisa fazer equipes que peguem funcionários das 3 áreas e cada equipe vai ser formada com funcionários das 3 áreas, certo? Até aí, ok. Só que existe um detalhe: as equipes devem conter o mesmo número de funcionários. Isso quer dizer, todas as equipes devem ter o mesmo número de funcionários, certo? Com o maior número possível. Então, eu vou dividir as áreas, vou dividir os funcionários de cada área em equipes com o maior número possível. O que a gente consegue entender aqui? Que ele tá querendo da gente o MDC, porque ele está dividindo e querendo o número que divide em maior número, que é o maior divisor comum entre esses 3 números. Quais números? O número 30, o número 48 e o número de 36, que é a quantidade de funcionários de cada área dessa empresa. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipes. Então, ele tem 2 perguntas para você. Ele quer saber quantos funcionários em cada equipe e ele quer saber o número de equipes. Como eu disse para vocês, eu vou usar um macetinho aqui nessa questão. Como que é o macete? Eu vou usar a mesma lógica de anteriormente. Eu vou pegar os 3 números, 48, 30 e o 36, e vou tirar o MDC deles. Só que como que eu vou fazer isso aqui para ser mais rápido? Eu vou direto nos números que têm asterísticos. O que significava o asterístico pra gente? Significava um número que conseguia dividir todos eles ao mesmo tempo. Então, nesse caso do exemplo 1 aqui, o 2 é o número que consegue dividir o 156 e o 234 ao mesmo tempo, com resultados exatos. O que a gente vai fazer nesse segundo exemplo aqui? A gente vai procurar os números que diretamente dividem os 3 números ao mesmo tempo. Então, a gente está, de forma direta e mais rápida, já descobrindo quais são os números com asterísticos. Porque eles que são importantes para a gente descobrir qual que é o MDC entre esses 3 números, não é? Então, eu vou aqui, 48, 30 e 36.
Vamos tentar por 2? Por 2 eu consigo dividir todos esses números. 48 por 2, 24. 30 por 2, 15. 36 por 2, 18. Certo? Vamos tentar por 2 novamente? Por 2. 24 por 2 eu consigo dividir. O 15 por 2 eu já não consigo dividir e conseguir um resultado exato. Isso quer dizer que eu já posso tentar o próximo número. Ele não está dividindo todos ao mesmo tempo. Próximo número, vamos tentar o 3. O 3 divide o 24. Ele divide o 15 e também divide o 18. Isso quer dizer que eu vou usar o 3 aqui. Ele também é um número com asterístico no caso. Então, a gente vai descobrir aqui embaixo. Divide todos eles por 3, 8, 5. E 18 dividido por 3, 6. A gente tem mais algum número que divide todos eles juntos? Infelizmente, a gente não tem. Porque se a gente pega o 2 não divide o 5. Ele divide o 8 e o 6, mas ele não divide o 5. O 3 divide o 6, mas ele não divide o 8 e o 5. Não tem, se você olhar por tentativa todos os números, você não consegue encontrar nenhum número que consegue dividir o 8, o 5 e o 6 ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eu vou parar por aí. Por que eu vou parar por aí? Porque esse 8, 5 e 6, ele também vai me dar informações para eu responder essa questão. Eu vou mostrar aqui para vocês. O MDC, eu vou multiplicar normalmente os números com asterístico que eu conseguir, que o 2 e o 3, eles já são os números com asterístico, usando o macetinho que eu mostrei para vocês. Multiplico eles e consigo o número 6. O 6 é o MDC, entre 48, o 30 e o 36, certo? Com esse 6, eu descubro o número de funcionários que vão participar de cada equipe. Por que o número de funcionários e não o número de equipes? Porque eu fiz o MDC entre o 30, o 48 e o 36. E o que esses números representam? Eles representam funcionários. Eles não representam equipes, eles representam o número de funcionários em cada área. Isso quer dizer que quando eu tiro o MDC deles, eu tiro um número de funcionários. Número de funcionários de quê? De cada equipe. Então, eu continuo com a minha unidade de medida, que no caso aqui é funcionários. Esse F aqui vai representar funcionários. Então, serão 6 funcionários por equipe. Respondi a primeira pergunta. 6 funcionários por equipe. Tá, mas como que eu vou descobrir o número de equipes nesse caso? Se eu fosse descobrir o número de equipes normalmente, sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia somar o 48, o 30 e o 36, somar todos eles. E o número que eu conseguir, eu vou dividir por 6. Por quê? Porque eu peguei o número de funcionários total, somei todos de toda a empresa e vou dividir por número de funcionários em cada equipe. Isso quer dizer que eu vou conseguir o número de equipes que eu quero, que eu preciso nesse rolezão do final de ano. Esse cálculo aqui eu fiz anteriormente e ele dá 114. Certo? Somei todos os números, deu 114. Daí eu divido esse 114 por 6. Quando eu divido esse 114 por 6, eu consigo o número 19. E o que é esse 19? É o número de equipes, como eu expliquei para vocês. Vou colocar um Ezinho aqui de equipes. Só que deixa eu mostrar para vocês que vocês não precisam fazer esse cálculo aqui. Sabe por quê? Porque a gente fez um processo que chegava a esse número já. A gente já fez esse cálculo. Como assim, Larissa? Só que ao invés da gente somar esses 3 números, conseguir um certo número, 114, e dividir 114 por 6, eu poderia muito bem pegar o 48 e dividir por 6, depois pego o 30 dividido por 6, depois divido o 36 por 6, e todos esses resultados eu somava.
E quando eu somava, fazer essa adição toda, ia dar o número 19. Como assim, Larissa? Vou explicar aqui. O que a gente fez aqui? A gente pegou o 48, o 30 e o 36 e, de certa forma, a gente dividiu todos eles por 6. Não foi? Porque se a gente multiplica 2 vezes 3 é 6. Se eu pego 48 e divido por 6, eu consigo o número 8. Se eu pego 30 e divido por 6, eu consigo 5. Se eu divido 36 e divido por 6, eu consigo o número 6. E se eu somar todos esses números aqui, olha só, que coincidência, não é uma coincidência, é matemática, gente. Eu vou conseguir o número 19. Se eu somo 8 mais 5 mais 6, é o número 19, que é o meu número de equipes. Vê que você fez a conta inversa, que ao invés de você somar todos esses números aqui e dividir o resultado por 6, você dividiu cada um desses números por 6 e depois somou o resultado. Dá na mesma, certo? Você pode até tentar fazer isso com outros números, pega, sei lá, 3 outros números diferentes e faz na mesma lógica, faz dividindo cada um por 6 e depois soma no resultado. Ou então soma todos e divide por 6 e você vai ver que dá o mesmo resultado. Entendeu? Por isso que eu falei pra vocês, você não precisa fazer essa continha aqui, porque nesse macetinho que a gente usou aqui, a gente já consegue identificar as respostas para a questão. A gente conseguiu 6, que é o número de funcionários, e 19 equipes, que é o que eu somei com os restos aqui, entre aspas, da divisão. Certo? Espero que vocês tenham entendido esse macetinho que eu passei para vocês e tenham entendido o que significa cada número que a gente conseguiu com esse macetinho. Certo? Lembrem-se das unidades de medida das questões. Igual eu falei, ele te deu funcionários. 30, o 48 e o 36 é o número de funcionários. Então, quando você tirar o MDC, você vai conseguir funcionários. E que funcionários? Funcionários, a quantidade de funcionários de cada equipe. E outro número aqui, quando você somar os restos, você conseguirá o número de equipes. Certo? O próximo exemplo é um do Enem, que eu também coloquei na lista de vocês para vocês tentarem. Ele segue o mesmo pensamento, a mesma lógica. Nesse caso aqui, só vou dar uma diquinha para vocês. Vocês vão usar esses 540, esses 810 e esse 1080 para fazer o MDC, certo? Aí depois vocês tentam aí. E como eu falei, se vocês não conseguirem, vocês podem me falar que eu ajudo vocês, certo? Mas eu realmente quero que vocês tentem. Leiam o enunciado com bastante atenção. Entenda o que ele tá te pedindo. Marque as palavras-chave que representam que é MDC, certo? Para você conseguir fazer essa questão de uma forma mais fácil. Aqui eu coloquei para vocês para deixar claro para vocês quando usar MMC e quando usar MDC. Eu coloquei 3 notas. Dica: em geral, nas questões do Enem, a resolução usando o MDC é muito mais recorrente do que usando o MMC. Então eu vou contar um segredo para vocês. Se vocês estiverem muito perdidos na questão, você tá lá fazendo a questão e você não sabe se você usa MMC ou se você usa MDC. Você não conseguiu encontrar palavras-chave, ou você tá muito perdido mesmo, assim, você já pulou essa questão no meio da prova e você voltou ela no final. Ela é a última questão que você precisa fazer e você tem um tempinho para fazer ela. Qual que é a dica que eu vou dar? Use MDC. Por que, Larissa? Porque na maioria das questões do Enem, a questão é resolvida por MDC. Só que isso é uma dica que eu tô falando pra vocês de última. Sim, se você não tiver mais salvação, se não tiver mais jeito, você faz o MDC. Mas o que eu indico de verdade, de coração pra vocês, leiam a questão com muita atenção, porque sempre na questão existem palavras-chave que vão te indicar se você deve usar MMC ou MDC, certo?
Lembre que nas operações com frações é sempre usado o MMC. Então, se você vai somar ou subtrair frações, é o MMC. Esquece do MDC. A gente não usa MMC, ou a gente não usa MDC em operações com frações, certo? E como eu falei aqui nessa terceira nota, como eu falei anteriormente, repare bem no tipo de questão, esteja atento ao enunciado. A importância do enunciado ela é extremamente grande numa questão do Enem ou de qualquer vestibular. Ela é tão importante quanto a resolução. A leitura do enunciado é tão importante quanto a resolução da questão. Então, às vezes, é até melhor você gastar mais tempo lendo a questão do que resolvendo ela. Porque no final das contas, se você lê a questão direitinho, com bastante atenção, marca as partes importantes, marca o que ele está te pedindo, você vai conseguir resolver essa questão muito mais rápido, porque você não vai precisar voltar para ler o enunciado de novo e entender o que ele está te pedindo, certo? Então, assim que você começar a ler a questão, já vai marcando os detalhes, as palavras-chave, o que ele quer de você. Pode gastar mais tempo lendo a questão do que fazendo cálculos, certo? Essa é uma grande dica também que eu usava muito e que ajuda muito na hora de fazer questões. Aí eu coloquei aqui no final para vocês uma coisa para vocês que vocês podem usar para decorar. É a diferença entre MMC e o MDC nas questões, para identificar o que você deve usar na questão, o MMC ou o MDC. O MMC, coloquei 3 tópicos aqui para você. Quando a questão é para você usar MMC para resolver ela vai te dar uma ideia de tempo. Igual, qual foi a questão que a gente usou que deu ideia de tempo? Foi o exemplo 2 do MMC que falava sobre os remédios, lembra? Que ele te dava a escala dos 3 remédios. Ele te deu uma ideia de tempo. Ele também te deu uma ideia de coincidência, porque o cara tomava, se eu não me engano, às 8 horas da manhã e ele queria saber que hora que ele ia tomar os 3 remédios de novo, simultaneamente, os 3 remédios, que hora que ele ia tomar de novo, certo? E ele pergunta quando irá acontecer novamente. Igual eu falei, isso aqui lê a questão todinha. Ele te deu uma ideia de tempo, ele te deu uma ideia de coincidência, e ele perguntou quando que vai acontecer novamente. Então você vai usar MMC. Você pode olhar lá na questão dos remédios que ele te dá, que você vê todos esses tópicos na questão bem explicitamente, bem claramente. Iremos usar o MMC quando a questão tiver uma ideia de tempo, de coincidência, ou quando alguma coisa vai acontecer novamente, certo? Já no MDC, eu coloquei aqui ideia de divisão, ideia de repartir em partes iguais e maior tamanho possível. Como a gente usou na questão das empresas, dos funcionários e equipes lá do rolê. Ele te deu uma ideia de divisão, porque você ia dividir os funcionários de cada área para formar uma nova equipe. E você precisava repartir em partes iguais, porque as equipes precisavam ter o mesmo número de funcionários. E ele também te pediu o maior tamanho possível. Ele pedia para você o maior número de funcionários em cada equipe, certo? Então, palavras-chave na questão. Podemos facilmente identificar esse tipo de questão, pois o enunciado traz a ideia de divisão, repartição em partes iguais, ou falará sobre dividir no maior tamanho possível. Pode trazer também a ideia de máximo. Então, se você voltar lá na questão das empresas, você vai ver todos esses tópicos aqui claramente e vai entender que ele estava realmente pedindo MDC, não tem como. Quando você coloca isso na cabeça e você vai olhar lá nas questões, você vê que o MMC e o MDC é totalmente diferente. Porque às vezes a gente confunde realmente. Eu me identifico com isso. Por muitas vezes eu confundi MMC e MDC, que hora que eu uso isso, que hora que eu uso aquilo. Mas quando a gente coloca esses detalhes, essas palavras-chave de enunciado na nossa cabeça, a gente consegue ver claramente. Fica tudo mais claro. Muito mais fácil. Certo? Por hoje é isso, gente. Eu quis passar essa dica para vocês. Lembrem-se dos macetinhos, lembrem-se de fazer as questões. Eu passei algumas questões para vocês. Aí vocês tentem identificar se é para usar MMC, se é para usar MDC e tentam resolver as questões, certo? Um beijo e um abraço para vocês.